Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD, lição aí de 13 a 14, adolescentes vencedores. Essa revista é incrível, se você ainda não adquiriu, não perca tempo. Eu já quero te convidar a abrir a sua revista na lição de número 6, que tem por tema Fuja da imoralidade. É isso mesmo. E tem como enfoque bíblico, o textuário da lição está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que vai dizer o seguinte, acompanha comigo. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vocês já prestaram atenção no quão forte é essa frase? Já pensou uma cidade sem defesa nenhuma, sem muralhas, ela estaria vulnerável aos ataques e contra-ataques do inimigo. É assim que a Bíblia diz que é a pessoa que não sabe se controlar, tá ok? Esse é o nosso texto base de hoje. E a lição também vai trazer um devocional lindo que eu achei incrível. Assim, realmente tocou meu coração. Eu quero te convidar a abrir também na lição, que diz o seguinte: quem são as pessoas mais felizes do mundo? E aí, te dou 5 segundos para responder comigo. Na sua opinião, quem são as pessoas mais felizes? São aquelas que têm saúde? São aquelas que são ricas? Quem são as pessoas mais felizes, na sua opinião? Aí a própria lição vai nos trazer umas respostas. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que estão realizando os seus sonhos. Se você quiser conhecer a verdadeira felicidade, sonhe um sonho maior do que você. Encontre algo a que você possa dedicar a sua vida. Que coisa maravilhosa. Esse aqui é um devocional para a gente começar a nossa aula lá para cima, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas e que vale a pena a gente sonhar, idealizar, porque Deus está no controle de tudo, tá ok? Mas vamos para a lição propriamente dita. Olha, pessoal, já quero começar falando que essa lição ela é bem polêmica, ela tem um assunto bem delicado, eu já quero que você preste muita atenção, redobre a sua atenção nesse momento, leia atentamente a lição, decore essa lição, estude muito, porque se você não precisar hoje dos conselhos que nós vamos te dar aqui, amanhã com certeza será válido para a sua vida, tá ok? Então já quero começar com mais uma pergunta, porque eu gosto que você interaja aqui com a gente. O que fazer para se manter puro? Vamos lá. O que eu devo fazer para me manter puro? Aí eu anotei alguns tópicos aqui. Primeiramente, nós devemos ter uma vida pautada em obediência à palavra de Deus. Esse é o primordial que você tem que ter para manter uma vida de pureza. Segundo, ter desejo de memorizar as escrituras e viver plenamente de acordo com o que ela diz. Você não pode fugir do que está escrito aqui. Terceiro, guardar o nosso coração. Sempre que na Bíblia fala a palavra coração, ele está se referindo à nossa mente, aquilo que chega pra a gente pensa e já quer descer para o nosso coração, a gente já quer idealizar, já quer seguir. Ou seja, coração na Bíblia é o mesmo que mente. Então, guardar a nossa mente dos ataques do inimigo, daquilo que vai de confronto ao que Deus e ao que a Bíblia diz, tá ok? E ter certeza que estamos no caminho certo, que os nossos desejos estão centralizados naquilo que é o correto, no caminho que Deus preparou para a gente. Quarto, estabelecer limites para os nossos desejos. Professora, na adolescência a gente tem muitos desejos? Tem sim. Espirituais, materiais, carnais, que às vezes nos distanciam do caminho do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E por último, não devemos seguir tudo aquilo que nós vemos e nem aquilo que nós ouvimos, principalmente na sua escola, entendeu? Principalmente nos seus amigos que não são evangélicos, naquela rodinha ali de pessoas que te distanciam da vontade do caminho do Senhor. Não é porque eles estão te dando um conselho ou você está vendo uma atitude errada que você vai praticar, tá ok? Então esses são alguns tópicos importantes para nós mantermos a pureza do nosso coração. Segunda coisa, quero falar sobre a adolescência. Quando a gente fala de adolescência, logo a gente pensa o quê? Na puberdade, não é verdade?
nas mudanças que o nosso corpo passa, tanto no nosso corpo mesmo, físico, quanto na nossa mente, agir por impulsos e etc. Mas a gente precisa também dar tempo para que essas mudanças ocorram. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam do nada, porque tudo tem um tempo determinado, já diz a palavra do Senhor. E, por último, aqui para finalizar essa primeira parte, tem um versículo que me chama muito a atenção e que eu também levo para a minha vida, que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como assim, professora? Todo dia é uma luta constante entre a carne e o espírito, e você tem que pedir a ajuda do Senhor. Deus, está difícil, então todo dia eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra os meus desejos, os desejos carnais, aquilo que me distancia do Senhor. Então eu preciso transformar a minha mente, eu preciso pensar naquilo que é bom, naquilo que me leva a fazer a vontade de Deus, não perder o foco. E outro versículo que eu acho maravilhoso, se eu não me engano está lá em Mateus, que diz o seguinte: se teu olho, foi Jesus que falou isso, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu com um olho apenas, ou seja, caolho, do que você entrar no inferno com os dois. Ou seja, é melhor se sacrificar para viver a vontade de Deus plenamente e herdar a vida eterna, do que se arrepender e fazer tudo o que você quer, tudo o que a sua carne deseja e ir tomando um caminho que nenhum de nós queremos para a nossa vida. Vamos lá para o outro tópico aqui, que diz o quê? A imoralidade. É isso mesmo, está escrito na nossa lição. Professora, o que é a imoralidade? O que significa essa palavra? No dicionário vai dizer que tem a ver com libertinagem, com práticas de maus costumes, com aquilo que é imoral, com o que foge dos nossos conceitos do que é correto. E como eu já falei para vocês, acontecem mudanças na nossa mente, no nosso corpo, nessa fase que você, adolescente, está passando, e a gente costuma ter sentimentos e impulsos desconhecidos, que antigamente nós não tínhamos. E a gente precisa ter cuidado para não ser influenciado pelos apelos da mídia. Olha, mais um outro tópico polêmico que a gente vai entrar aqui. Para não nos tornarmos uma pessoa imoral. Uma pessoa que não vive de acordo com a vontade de Deus. E é importante isso porque a sociedade atualmente tenta nos impor ideias que vão contra o que a Bíblia diz, que vão contra os nossos princípios, os nossos valores, as nossas ideias, aquilo que a Bíblia diz desde a criação do mundo. Hoje, gente, aquilo que era certo está errado e o que é errado virou certo, não é verdade? O inimigo, ele tenta confundir, embaraçar a nossa mente, e a palavra de Deus é bem clara. Eu costumo dizer para os meus alunos que aqui tem resposta para todas as coisas. Você quer falar sobre amizade? Na Bíblia tem. Você quer falar sobre seu relacionamento com os pais? Na Bíblia também tem. Resposta para todas as suas dúvidas. Basta apenas a gente mergulhar nesse livro e seguir a vontade de Deus. E na adolescência também é comum a gente ouvir o tal do ficar, né, do namorar com várias pessoas. Isso não agrada a Deus, gente. A lição, ela traz isso, que isso é errado. Você está brincando com o sentimento das pessoas, você está desagradando a Deus. Não é isso que Deus sonhou para a sua vida, não é isso que Deus projetou. A Bíblia vai falar sobre o casamento, a Bíblia vai falar sobre como nós devemos agir. Então, essas atitudes que os seus colegas na sua escola é comum, Está indo contra o que a Bíblia diz. Não é isso que Deus sonhou para a sua vida. Então, não caia nessa. Não tem aquela de não tem nada a ver, não é isso, professora, não é bem assim. Eu escuto muito isso, mas eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Os nossos atos e os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, é por isso que muitos dos seus amigos olham para você, mas ser crente é muito careta, tem muitas regras, tem muita coisa que não pode fazer. Mas eu digo para você, vai valer a pena, sempre vale a pena. Olha, para pensar, quem coloca a cabeça no travesseiro e tem a sua consciência limpa? É você que está de acordo com o que a Bíblia diz e com aquilo que Deus sonhou para a sua vida? Ou ele que está vivendo apenas os seus impulsos? É isso aí. Então, segunda pergunta de hoje. O que a Bíblia fala sobre o amor verdadeiro? A Bíblia vai dizer que o amor, ele é sincero, ele é puro, ele não tem mentiras, ele não tem falsidade. E aí, quando você acaba entrando nessas ideias do mundo, ele está indo contra o que a Bíblia diz.
tá ok? E a responsabilidade está ligada à formação do caráter. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica hoje, está ajudando a formar o seu caráter. E nós precisamos submeter os nossos desejos à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós conservemos a nossa vida em santificação, fugindo da aparência do mal, fugindo da prostituição, daquilo que a sociedade lança para você em qualquer área da sua vida. E o versículo que eu deixo para você sobre essa frase que eu acabei de falar está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5. E conselhos sobre os riscos da imoralidade estão lá em Provérbios 6, 24, tá bom? Então, depois dá uma lida e confere o que a Bíblia está dizendo para você. Eu preciso correr aqui porque o nosso tempo está se acabando, mas essa aula é muito interessante. Voltando a falar sobre a mídia, sobre o apelo da mídia. O que a mídia promove é o que Deus abomina. Isso é fato. A mídia nunca vai estar de acordo com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque quem estão por trás da mídia? Os ativistas, as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus. São só esse povo bom aí, para não dizer o contrário. Vamos fazer uma visão panorâmica da atualidade, né? Atualmente a gente tem várias polêmicas aí sobre o Dia dos Pais, né? Vocês estão por dentro, não preciso entrar em detalhes. E sobre o casamento, sobre o namoro, muitas polêmicas que a mídia costuma lançar para você, que não tem nada a ver, não é bem assim, Deus é bonzinho, Deus é amor, mas Deus também é justiça e Ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. O certo é o errado, como eu já falei para vocês. É isso que eles tentam lançar para a gente. E o homem tem afrontado a Deus com as suas atitudes e práticas pecaminosas, dia após dia. E é por isso que a gente tem que transformar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos dia após dia. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê, gente? Isso mesmo, é a morte. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em 2 Timóteo 22, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: ela nos orienta a fugir da aparência do mal, fugir daquilo que não vai de acordo com o que a gente acredita. Provérbios 25, 28 vai falar sobre o domínio próprio. Tudo isso vai te ajudar a ser um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus na presença do Senhor. Professora, a senhora já falou tanta coisa aí que a minha cabeça já está embaraçada. Quais são as consequências de tudo isso? De uma vida sem Deus? Primeiramente, quando a gente vive fora da vontade de Deus e praticando os desejos carnais, que é o que a lição está falando sobre hoje, fuja da imoralidade. Quais são os 3 tópicos que você vai ter como consequência? Você não, porque você é aluno da EBD, você está aprendendo hoje. Primeiro, sentimentos de culpa. As pessoas, elas sempre passam por isso quando elas fogem da vontade de Deus e acabam cedendo aos desejos carnais. Segundo, decepções emocionais, torturas constantes. Torturas físicas, professora? Não, torturas mentais. O inimigo na cabeça dela dizendo que você é um pecador, você errou, você é isso, você é aquilo. Isso é horrível, gente. Terceiro, perda da comunhão com Deus. Quando a pessoa chega nesse estágio aí, ela já está à beira da morte espiritual. Mas nós também temos que lembrar que sempre existe a graça e o perdão divino para nos alcançar. E o que é que eu devo fazer? Precisamos buscar a Deus, primeiro, com sinceridade, com arrependimento de corpo e alma, sincero, do fundo do coração, assim como foi Davi, não é? E por último, buscar o perdão de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele pode te alcançar se você está nessa situação que eu acabei de falar. E para ter base nesse comentário que eu acabei de falar, tem lá 1 João, capítulo 1, versículo 7 e Provérbios 28, tá bom? Prometo que já estou terminando, tá bom? Vamos lá para o princípio da pureza. Vamos aí, abra a sua lição. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. E para ser sábio é preciso, primeiro, temer a Deus. Está lá em Salmo
128, o verso 10. E nós fomos chamados para fazer a diferença, gente. O mundo está cheio de pessoas iguais. Por que nós não podemos ser diferentes? Ser luz para o mundo, trazer conselhos para os seus amigos que estão aprofundados no abismo do pecado. Seja diferente. Fale de Jesus. Tenha um testemunho de vida. Eu costumo dizer que o testemunho de vida, ele vale mais do que qualquer palavra, do que qualquer coisa que você tente fazer para alcançar aquela pessoa para Jesus. Porque as nossas atitudes, elas contam muito mais. Tá ok? E para finalizar, eu quero terminar com mais 4 tópicos. Não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Você nasceu para ser diferente. Segundo, procure não agir impulsivamente. Como assim, professora? O que der na sua cabeça, você fazer. Pare, pense. Eu vou me arrepender? Isso agrada a Deus? Como Jesus agiria? Essas 3 frases você tem que ver antes de agir. Você tem que pensar, parar, refletir. Terceiro, cultive o fruto do Espírito. Gálatas 5, 21. Tenha isso na sua vida. O fruto do Espírito, ele é um conjunto. Tem várias outras coisas. Domínio próprio, amor, perseverança, longanimidade e muitos outros detalhes que nós precisamos ter para a nossa vida. O fruto do Espírito é a paz. A gente precisa ter para poder ir de confronto ao que o mundo diz. E para terminar, eu prometo, já vou até fechar a nossa Bíblia aqui, a nossa lição. 4, aprenda a ter uma vida bem disciplinada. Esse conselho aqui eu dou para qualquer área da sua vida. Se seja na escolar, na profissional, na espiritual, na conjugal, não sei. Seja uma pessoa disciplinada, organizada. Saiba aquilo que você quer para a sua vida. Espiritualmente, Senhor, eu estou no caminho certo? Deus me ajuda. Pare para pensar hoje e tome uma atitude diferente. Porque o que Deus tem para a sua vida, a palavra de Deus vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda não desceu para o coração do homem, aquilo que o homem ainda nem imaginou, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Então não aceite menos do que isso. O inimigo, ele vai tentar lançar desejos para a sua vida, para te fazer desistir, para te fazer distanciar do caminho do Senhor. Mas não aceite isso. Não vale a pena. O que Deus tem para você é a vida eterna. Deus abençoe. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Em breve eu estarei de volta. Por favor, adquiram essa lição e estudem muito. Ela é maravilhosa e tem conselhos especiais para você. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.